Pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor José Eduardo e nesta aula de número 7, a nossa videoaula será sobre metodologias para o ensino da hidrogeografia. Bom, como parte da geografia física, ela estuda a dinâmica das águas superficiais e subterrâneas, sua distribuição e interação com o espaço geográfico. O ensino deve articular aspectos físico-naturais, como rios, bacias, ciclo hidrológico, com dimensões sociais, ambientais e econômicas. A própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, reforça a integração entre natureza, sociedade e qualidade de vida, o que exige metodologias inovadoras para a aplicação dessas ideias de interdisciplinaridade. Pontusca, em 2007, e seus colaboradores, ele diz que a prática do ensino interdisciplinar cabe uma ressalva, não é? A natureza integradora dos estudos de campo, que está evidenciada a partir da possibilidade de planejamento e realização de modo a atender aos objetivos de mais de uma área do conhecimento, sem, no entanto, secundarizar ou interferir as potenciais análises nas áreas particulares de cada área do saber, ou de cada área do conhecimento. Vamos, como objetivos, apresentar metodologias de ensino aplicáveis à hidrogeografia, definir critérios metodológicos para o ensino da disciplina, demonstrar práticas pedagógicas, com exemplo prático, e estimular a reflexão sobre a relação teoria e prática no ensino da hidrogeografia. Como critério metodológico, podemos contextualizar os conteúdos, com a realidade local e global, utilizar-se do princípio da interdisciplinaridade, utilizando a geografia física, ambiental, social e econômica, utilizar recursos didáticos diversificados, como mapas, imagens de satélites e gráficos, aplicar a prática de conceitos em estudo de caso e o incentivo ao pensamento crítico e reflexivo sobre a gestão da água. Como recursos possíveis para esse ensino, podemos utilizar alguns, por exemplo, maquetes, que representam de forma tridimensional bacias hidrográficas, ciclo hidrológicos e relevo. Bom, elas vão favorecer a compreensão da dinâmica da água e sua relação com a sociedade. Exemplo de uma maquete, por exemplo, do ciclo hidrológico, com as etapas de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e escoamento. Outro critério possível, ou melhor, outro recurso possível, são mapas e cartografia. Mapas temáticos, hipsométricos e hidrográficos para análise espacial. Softwares livres, como o que diz o Google, como recursos tecnológicos. Bom, ou como uso da tecnologia. Outros recursos, jogos didáticos, através de cartas sobre rios, quiz interativos sobre bacias brasileiras, jogos de tabuleiro que simulam o uso da água e conflitos hídricos. Temos também como recurso o trabalho em campo, a observação direta de rios, nascentes e áreas de preservação, e o registro em diário de campo e posterior análise desse documento em sala de aula. As práticas pedagógicas envolvem uma série de comportamentos, por exemplo, o estudo de caso. A gente tem como fazer uma análise de bacia hidrográfica regional. Podemos utilizar como exemplo prático os cálculos de bacia hidrográfica, os cálculos do balanço hídrico, a discussão em grupo, sobre problemas de escassez hídrica, a produção de relatórios de campo com mapas gráficos e projetos interdisciplinares que envolvam as questões de clima, solo, vegetação e a própria hidrografia. Um exemplo prático está na equação geral que nós temos aí da evapotranspiração, que é representado por essa equação, ETR, que é igual a P menos Q menos ΔS, onde o P nós temos aí da precipitação, o Q da vazão e o ΔS, o armazenamento, a variação de armazenamento. E aí a gente traz alguns dados aí, por exemplo, 1.200 milímetros ao ano de precipitação, uma vazão de 200 milímetros ao ano e uma variação de armazenamento de 100 milímetros ao ano. Então, quando a gente, de 100 milímetros ao ano, quando a gente substitui os valores na equação, nós vamos ter uma evapotranspiração real estimada na casa dos seus 1.100 milímetros ao ano. Bom, as definições são importantes na aplicação das metodologias ao ensino. Por exemplo, a gente fazer aquelas definições básicas, A hidrogeografia, como ramo da geografia que estuda a distribuição dinâmica e uso das águas na superfície terrestre, o balanço hídrico, que é a relação entre entradas, saídas e variação de armazenamento da água, a evapotranspiração, que é a perda conjunta de água do solo e plantas para a atmosfera, o escoamento superficial, que é a parte da água que escoa sobre o solo em direção a rios
e oceanos. E algumas potencialidades no ensino. Nós temos aí, por exemplo, a metodologia, o critério, né, ou a forma do ensino pautado na ideia, né, vamos dizer assim, ou na teoria de David Ausubel, quando ele traz para a gente o significado de aprendizagem, que ele usa o termo aprendizagem significativa, dando sentido àquilo que nós estamos efetivamente estudando. A conexão entre teoria e prática e o desenvolvimento da consciência crítica, na verdade, socioambiental, estímulo à interdisciplinaridade, a gente vai estar sempre estimulando essa interdisciplinaridade, ela é fundamental, por exemplo, a utilização da geografia e outras ciências, né, e também a biologia. E aí eu trago aqui para vocês algumas referências, né, utilizadas nessa apresentação e ao longo de todos os nossos estudos, e aí algumas sugestões para novos estudos. Então, o ensino da hidrogeografia com o uso da geotecnologia, metodologias ativas aplicadas ao ensino da geografia física, impactos das mudanças climáticas nos recursos hídricos e na educação ambiental, o uso da realidade aumentada, né, o RA, aplicativos que permitem visualizar em 3 dimensões, não é, rios e bacias, laboratórios virtuais e de hidrogeografia, né, simulação, enfim, nós temos várias formas aí como sugestões de estudos, como também aprendizagem baseada em projetos, né, por exemplo, o projeto Água na Minha Comunidade, onde alunos investigam a qualidade da água local. Temos também aí a gamificação, né, plataformas digitais, né, o KISS, enfim, para reforçar os conceitos de hidrografia, né, a educação intercultural, né, os estudos dos saberes tradicionais sobre rios e águas em comunidades indígenas, por exemplo, e ribeirinhas, e a integração com os ODS, né, ou com o ODS-C, né, água potável e saneamento. Então, relacionar conteúdos com metas globais da Agenda 21, por exemplo, isso aí é fundamental. Portanto, gente, bons estudos para vocês, até a próxima e fiquem com Deus. Contem com o professor sempre.